Olá, pessoal. Vamos dar uma passada rápida na atividade proposta na última aula para fazermos a discussão ou a correção das questões. Nem estava nos planos fazer esta correção, porém alguns colegas de vocês relataram que tiveram dificuldades em alguma questão, pediram para que fosse corrigido, então vamos fazê-lo. Bem, a primeira questão nos mostra uma tabela. E esta tabela fala do número de nascimentos diários em uma determinada maternidade. E aí, em seguida, pede para que a gente represente esta informação, esses dados aqui, numa tabela de frequências. Então, que a tabela já pronta, né? Bom, minha tabela de frequência aqui vai ter a variável, que é o número de nascimentos diário, de 0 a 5. Por que de 0 a 5? Porque são os valores que eu encontrei aqui no quadro. Eles variam de 0 até 5. Então, a gente coloca todos eles aqui. Em seguida, vamos fazer a nossa frequência. A frequência é a parte mais importante da tabela. Por quê? Porque as demais frequências, a acumulada, a relativa e a relativa acumulada, ela é feita com base nesta frequência. Então, a gente pode dizer que esta aqui, preenchimento desta frequência, é a parte mais importante da tabela. Então, vamos lá. Vamos olhar no quadro quantas vezes apareceu o número de nascimento 0. Dando uma olhadinha aqui, a gente observa que só foi uma vez. O número de nascimentos 1, se a gente contar, vai ter 1, 2, 3. Nascimentos 2 serão 9. 3 serão 6, 6 vezes, né? Vai repetir. 4 nascimento repete 8 vezes, 5 nascimento repete 3 vezes. Então, eu tenho aqui minha frequência, a gente faz a soma e encontra o valor 30. Exatamente, são 30 valores aqui na tabela. Frequência acumulada. A primeira é igual à frequência absoluta e, a partir da segunda, a gente vai fazendo a soma. Então, teremos 1 mais 3, 4. 4 mais 9, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 8, 27. 27 mais 3, 30. Então, aqui eu tenho minha frequência acumulada. Minha frequência relativa. Estou relembrando, eu não coloquei fórmula aqui, mas isso está na explicação. Como calcular a frequência relativa? Basta eu pegar o valor da frequência, que é a primeira, e dividir pelo total. Então, pegando o número 1 e dividindo pelo número 30, nós vamos encontrar 0,0333 infinito, que, arredondando para a porcentagem, dá 3,3%. Pegando o número 3 e dividindo por 30, dá 0,1, e 0,1 é 10%. Pegando o número 9 e dividindo por 30, vai dar 0,3, e 3 é 30%. E aí eu faço isso com 6, faço isso com 8, faço isso com 3 e encontro a minha frequência relativa, que somada vai dar 100%. Esse aqui é um caso, pessoal, que quando a gente soma não dá 100%, dá 99,9%. Por quê? Porque eu estou arredondando bem aqui, ó, esse número aqui está arredondado, e este número aqui também foi arredondado. Então, não vai fechar 100%. Porém, você faz isso ser 100%. Frequência relativa acumulada é simples. A primeira é igual a essa aqui, né? 3,3%, e agora você vai somando. 3,3 mais 10, 13,3. 13,3 mais 30, 43,3. Vai somando, vai somando. Esta soma também vai dar 99,9%, mas você arredonda aqui no final como 100%. Então, essa é a tabela da questão 32. Questão 33. Observe o gráfico a seguir e resolva as questões. Então, este gráfico está mostrando o número de moradores por apartamento em um condomínio residencial em janeiro de 2016. Então, aqui vamos prestar atenção no gráfico. Esta linha horizontal, ela representa o número de moradores. 0 morador, 1 morador, 2 moradores, 3 moradores, 4 moradores, 5 moradores. E o eixo vertical representa o número de apartamentos. Por exemplo,
tem 4 apartamentos com 0 moradores, ou seja, estão vazios. Temos 5 apartamentos nos quais moram apenas um morador. Temos 12 apartamentos que moram 2 pessoas. E aí vai. Então, a primeira pergunta nem precisa de tabela. A gente vai responder olhando pelo gráfico. Quantos apartamentos tem esse condomínio? Ora, é só a gente somar. 4, mais 5, mais 12, mais 11, mais 6, mais 2, que a gente vai obter a resposta 40. São 40 apartamentos. Você soma aqui o número de apartamentos. Na outra pergunta, a outra pergunta é a seguinte: desses 40 apartamentos, quantos tem exatamente 4 moradores? Vamos olhar. Está aqui, 4 moradores. Quantos apartamentos tem 4 moradores? 6. Tá? Então, a resposta aqui da letra A da questão 33 é 46. 40 apartamentos e depois 6 apartamentos. Ainda na mesma questão, a letra B pergunta assim. Aliás, não pergunta, ela manda, né? A partir das informações do gráfico, construa uma tabela de frequências para a variável. Qual é a variável? Número de moradores. Então, minha variável na tabela será o número de moradores, tá? Contendo todas as frequências. Então, já estou com a tabela pronta. A minha variável é número de moradores. Ora, o número de moradores aqui no gráfico, eles variam de quanto? Eles variam de 0 até 5. 0 até 5. Está aqui. Minha frequência vai ser quantos apartamentos contém cada quantidade de moradores. Então, por exemplo, quantos apartamentos moram 0 moradores, ou seja, não tem nenhum morador lá no gráfico? 4. Frequência 4. Em quantos apartamentos eu tenho um morador? 5 apartamentos. Aqui. 2 moradores, 12. 3 moradores, 11. 4 moradores, 6. E 5 moradores, 2. A gente soma tudo isso, dá 40, porque são 40 apartamentos, né? Isso aqui são o número de apartamentos. Pronto, agora é só terminar a tabela. Frequência acumulada igual, 4 mais 9 é 5, ou 4 mais 5 é 9, desculpa. Repetindo, 4 mais 5, 9. 9 mais 12 é 21. 21 mais 11 é 32. 32 mais 6 é 38. E 38 mais 2 é 40. Frequência relativa, pega cada frequência, divide pelo total. Pegando o número 4, dividindo pelo número 40, dá 0,1. E 0,1 é 10%. Pegando o número 5, dividindo por 40, vai dar 0,125, que é 12,5%. O mesmo você faz com 12, com 11, com 6 e com 2 e obtém aqui as frequências relativas. Tá? Frequência relativa acumulada, a primeira é igual e agora vamos somando. 10 mais 12,5, 22,5. 22,5 mais 30, 52,5, vai somando e obtém aqui o 100%. Então, a letra B está respondida. Quantos apartamentos tem 2 moradores ou menos? Quantos apartamentos tem 2 moradores ou menos? Quando diz 2 moradores ou menos, quer dizer que tem 0 morador, 1 morador ou 2 moradores. 2 ou menos. Então é só a gente ir lá na frequência acumulada. Porque essa frequência acumulada é exatamente a soma desses 3 números aqui. Tá? Então a resposta vai ser 21. Que porcentagem dos apartamentos essa quantidade representa? Que quantidade? 21. Esse 21 representa quantos por cento? 52,5%. É a frequência acumulada porque é a soma desses 3 também. Então, aqui está a resposta. Tá? A questão 34 está aqui um pouquinho pequeno de ler, mas vamos lá. O uso de aparelhos eletrônicos durante a noite prejudica o sono, pois a luz emitida por eles afeta diretamente a produção de melatonina, hormônio responsável pela indução do sono.
De acordo com pesquisas, para manter a saúde em dia, é recomendado para cada faixa etária uma quantidade de horas de sono diária. Aconselha-se que jovens de 14 a 17 anos, por exemplo, durmam de 8 a 9 horas por dia. Por meio de um questionário foram obtidas as informações indicadas no gráfico a seguir. Então, aqui é o número médio de horas de sono diário dos alunos de uma turma em fevereiro de 2016. Então, foi perguntado aos alunos desta turma quantas horas eles dormiam por noite ou por dia. E está aqui o gráfico. A linha horizontal representa o tempo em horas e aqui representa a frequência absoluta. Né? Já é o nome frequência. Por exemplo, quantos alunos disseram que dormiam 4 horas? Um aluno. Quantos alunos disseram que dormiam 5 horas? 2 alunos. E por aí vai. Com base no gráfico, determine, letra A tabela de frequência obtendo esses dados aqui. Né? Com a variável número de horas de sono. Né? A variável número de horas de sono. Então, a minha tabela já está pronta. Número de horas de sono. Ora, o tempo de hora de sono vai de quanto a quanto? Vai de 4 até 10. Aqui, de 4 até 10. E aqui eu vou escrever minha frequência. Como é a minha frequência? É assim. Quantos alunos disseram que dormem 4 horas por dia? 4 horas por dia, um aluno. 5 horas por dia? 5 horas por dia, 2 alunos. 6 horas por dia? 6 alunos. E por aí vai. Então, você completa aqui a tabela. Minha frequência acumulada. A primeira é igual, agora a gente soma. 1 mais 2 é 3, 3 mais 6 é 9, aí vai somando, somando, e o total dá 32. Né? Esqueci de dizer que aqui também a gente soma para obter 32. Minha frequência relativa, acho que todo mundo já entendeu, é pegar a frequência e dividir pelo total. 1 dividido para 32 dá 0,031 e mais alguma coisa, que em porcentagem é 3,1%. O 2 por 32 dá 0,6222 infinito, não sei se é infinito, mas alguns números. E aí você vai fazendo, divide 6 por 32, o 12 por 32, tá? E aí você obtém a frequência relativa, que somada não vai dar 100%, porque aqui tem alguns valores arredondados, mas você fecha em 100%. Frequência relativa acumulada, mais uma vez, a primeira é igual, e aí vai somando. Este mais este, 9,3. Este mais este, 28. Este mais este, e aí vai somando até fechar 100%. Então, o item A da questão 34 está feito. Né? Aí vem a B. Para a gente determinar o número de alunos da sala de aula. Bom, o número de alunos da sala de aula é o total. O total já está somado bem aqui, ó. 32. Esses números aqui, ó, é a frequência, é o número de alunos. Então, 32. A B, 32. C. A porcentagem de alunos que dormem a quantidade de horas recomendadas para a sua idade. Conforme o texto, os alunos que têm idade entre 14 e 17 anos, o recomendado é que durmam de 8 a 9 horas. Então, na tabela, vamos olhar aqui, de 8 a 9 horas, de 8 é 6, 9 horas é 3. Só que a gente quer essa resposta em porcentagem, né? Que é a porcentagem. Então, quais são os alunos que dormem a quantidade de horas recomendadas? A quantidade de hora recomendada são os alunos que dormem 8 ou 9, que em porcentagem é 18,7 e 9,3. Portanto, a gente precisa somar essas duas porcentagens aqui. Tá? Fazendo a soma dessas duas porcentagens, a gente encontra a resposta 28%. Ok? Então, é isso aí, tá? A nossa correção. Creio que todos tenham entendido direitinho para que a gente possa andar para frente. Um abraço.